Débora Oliveira. De vez em quando ela aparece. Nossa, pois é. Mas também, quantas horas no... CNN Money, no gente. CNN Money, você ligar né? lá, você vai me encontrar de todo Totalmente. Aqui a gente é espaçoso. Você assiste a gente na CNN, ou no CNN Money, na televisão, no YouTube, em todos os cantinhos. A Débora Oliveira, nossa analista de economia, está aqui para contar que, em entrevista a uma rede de TV americana, o diretor do Conselho Econômico dos Estados Unidos mostrou esperança sobre o Estreito de Hormuz. Ele disse que os consumidores vão enfrentar custos maiores no curto prazo. Mas quando a passagem for reaberta, haverá muito petróleo à disposição. Tá esperançosa essa fala, hein? E ele ainda dava um prazo, né? Daqui a 2 meses depois que for reaberto, vai ter muito petróleo e aí vão pagar mais barato nos combustíveis. Elisa, é muito otimista da parte dele, eu acho que muito mais para falar para um público daquelas eleições ali de meio mandato, que a gente sabe que acontece lá nos Estados Unidos daqui a pouco, do que sobre a realidade do setor de petróleo. E aí eu vou trazer para vocês um pouco da visão da maior companhia do setor no mundo. Eu estou falando da Saudi Aramco, lá da Arábia Saudita. É a maior empresa do setor no mundo. Ela tem, em valor de mercado, Elisa, quase 7 trilhões em valor de mercado. Está entre grandes big techs, inclusive, ali em termos de valor de mercado, no ranking de empresas com maior valor de mercado. A Saudi Aramco, que é essa gigante do setor de petróleo, ela está paralisando produção. Apesar disso, apesar de estar paralisando produção por causa da guerra, ela teve um lucro agora 25% maior do que estava tendo antes, porque está mais caro o petróleo. Quando a gente também pode ter uma mercadoria mais cara pela escassez. E a gente tem menos petróleo agora, porque, por exemplo, só no Estreito ali de Hormuz, preso dentro do Golfo Pérsico, a gente tem 1.500 petroleiros que estão lá, parados. Inacreditável, aquele bichão gigantesco, exatamente. 1.500 navios. Exatamente. É claro, incrível. A região continua produzindo petróleo? Continua, mas muitas das infraestruturas, elas foram afetadas. Uma infraestrutura que ela é afetada, ela não continua produzindo a mesma quantidade de antes. E muitos desses poços, Elisa, que foram paralisados por causa dos ataques, para retomar a produção, não é simplesmente liga e desliga um botão, volta. Às vezes, quando um poço de petróleo ele é paralisado, ele nem consegue mais voltar a produzir, porque entra ar e aí contamina o petróleo, você não consegue mais ter segurança para voltar a produzir. Sabia. Tem todo um processo técnico por trás. Não é apenas ligar e desligar um botão para tudo voltar à normalidade. Então, por exemplo, a própria Saudi Aramco já disse que para se voltar à normalização dessa produção, somente 2027. Mesmo que a guerra acabe hoje, acabe agora, até que eles retomem todas as infraestruturas, o que foi afetado, revise, com margem de segurança, volte o mesmo fluxo de produção. Por quê? Porque eles já cortaram, Elisa, 1 milhão de barris de produção por dia. Eles estão produzindo 1 milhão a menos por dia. Muita coisa. Por que disso? Porque ainda tem a questão do estoque, Elisa. Não tem simplesmente quando dizer, eles não têm estoque suficiente, espaço suficiente para poder estocar tudo isso. Então tem o problema do estoque, porque agora eles já não estão conseguindo escoar, não adianta você continuar produzindo sem conseguir escoar. Então eles não conseguem mais onde estocar. Também tem as infraestruturas que foram afetadas e a Saudi Aramco, sendo muito otimista, diz que somente em 2027 consegue retomar o fluxo normal de petróleo, que baixaria o preço. Então, o que o Kevin Hassett traz nesse momento é uma visão muito otimista, uma outra narrativa que tem um perfil muito mais eleitoreiro, porque essa questão do preço do combustível pesa, do que ser a realidade. A maior empresa do setor de petróleo do mundo já disse que não tem condições de retomar a normalidade esse ano. E é incrível ver que na adversidade, você já tinha explicado isso pra gente outras vezes, até do que algumas cidades no Brasil poderiam ganhar a mais de royalties por causa da oscilação do preço. E quem trabalha produzindo, você tem na escassez, independentemente do motivo da escassez, né? Mas é que o motivo também altera muitos valores. É ver que tem muita gente também faturando muito, né, Débora? Exatamente. Tem muita gente faturando muito e muito vem por causa do preço. Vamos só atualizar para quem está nos acompanhando, inclusive, como que está o petróleo agora. Olha só, a gente teve toda essa história que o Donald Trump disse que a resposta ali do Irã era inaceitável, né? Então, portanto, está aqui, ó, o efeito veio logo no petróleo.
o Brent que está subindo quase 2% de novo, se mantendo acima dos $100 o barril de cotação, 103,20, é o que serve de referência, inclusive aqui para a Petrobras, o barril do Brent. Mas o WTI também está subindo bastante, quase 1,5%. Acontece que isso daqui, gente, a expectativa para o preço do petróleo nesse ano de 2026, antes da guerra, a expectativa estava na casa de um petróleo em torno de $65 a 70 no máximo. Então isso aqui é muito alto, é uma pressão muito grande, por isso, né, que a gente, por um lado, consegue ter alguns estados, municípios, aqueles lugares que são produtores, tendo lucro. A própria Saudi Aramco, que reduziu a produção, mas conseguiu aumentar o lucro, porque está mais caro o petróleo. Mas o fluxo não é o mesmo, então leva um tempo para que tudo se normalize. Não é em 2 meses ou imediatamente assim como o Kevin Hassett falou. Ou como a nossa ansiedade gostaria, né? Exato. Mais rapidamente. Débora Oliveira, nossa analista de economia, obrigada, minha querida.